Está começando mais uma edição do São Lucas 24 Horas. A doação de órgãos é um tema muito importante tanto para a medicina quanto para a nossa sociedade, representando uma oportunidade de salvar vidas e melhorar a qualidade de vida de tantas outras pessoas. E para compartilhar sobre a importância desse gesto e esclarecer as principais dúvidas, nós convidamos dois profissionais do São Lucas Hospital Center, o Dr. Luiz Felipe Sidney, coordenador da UTI Geral e que faz parte da comissão de doação de órgãos da instituição, e o Dr. Marcelo Santa Cruz, médico anestesiologista que passou pela experiência de receber um transplante. Sejam bem-vindos, doutores. Muito obrigado. Obrigado. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, que é a doação de órgãos, né? E o Dr. Marcelo, ele recebeu um transplante de órgãos. Doutor, gostaria que o doutor começasse contando pra gente um pouco da sua história, então, do diagnóstico até o momento em que você teve que fazer, de fato, o transplante. Eu tive um diagnóstico em 2011, uma avaliação corriqueira, porque a minha esposa pediu para eu fazer um exame, eu estou bem. Disse, Marcelo, vai fazer o exame? Não, mas eu estou bem, eu não sinto nada. E acabei fazendo o exame. Né? E deu lá uma creatinina inalterada, eu neguei para variar. Eu disse, não, isso daí tá errado. Não, coletei dia 1º, fiquei sabendo dia 2, que era dia de finado. Eu disse, não, tá errado. Fui sair, comi churrasco. Não, esse exame não é meu. Aí no dia 3, confirmou o diagnóstico, eu desesperei e fui conversar com o nefro, fui fazer com outro nefro. Entendeu? E do diagnóstico, do dia 3 de novembro de 2011, né, a doença veio evoluindo, é uma doença autoimune, não tinha cura. E a gente sabia que a evolução era para transplante ou para hemodiálise. Entendeu? Há 3 anos atrás eu tive uma intercorrência cardíaca, tive uma parada cardíaca, minha esposa me reanimou, me salvou pela 2ª vez. Né? E evoluiu bastante com uma certa rapidez esses últimos 3 anos. Tá? A gente precisou, a nefro conversou com a gente, só precisa dialisar, precisa ou transplantar. A gente fez os exames, meu irmão foi compatível, minha esposa foi compatível, tá? Só que a equipe da nefrologia optou pelo meu irmão pelo tamanho do órgão, que é maior, homem também, então iria trabalhar com mais folga. Aí no dia 5 de fevereiro desse ano, eu transplantei, recebi o órgão do meu irmão, ele foi bem de pronto, disse, não, você tá tranquilo, mas Rodrigo, você não tá com medo? Disse, não, eu tenho 2, toma um. Eu disse, não tem mais, tá doado. Entendeu? Então foi um ato de generosidade assim indiscutível, ele nem contestou, nem titubeou, ele só autorizou. Entendeu? Eu liguei para ele, Rodrigo, assim, tá bom, o que é que precisa fazer? Mas os exames, tá bom, manda a relação. Mas assim, numa tranquilidade, numa paz de espírito, né? Ou então ele me transmitiu essa paz. Eu não sei se ele estava com medo. Conhecendo ele, é uma pessoa muito generosa, né? Então ele foi 10. E minha esposa ficou com raiva porque eu não doou. Não, eu quero doar. Eu disse, não, o Rodrigo tem um órgão maior. O rim dele é maior, porque ele faz de ser homem. Disse, não, mas eu sou compatível também. Eu disse, Lu, calma, vou gente... Na falta de um, tinha 2 ali que queriam participar. Deus, foi abençoado, foi iluminado. E doutor, o procedimento em si foi tudo tranquilo, deu tudo certo? Foi como eu já operei num estado terminal, do ponto de vista renal, não? Eu operei uma alimentação orgânica. Então, eu já estava bem consumido, já estava sem músculo, entendeu? Já estava bem anêmico. Então, no pós-operatório, eu fiz um HB de 6,5. Então, uma hemoglobina de 6,5, uma anemia aguda, grave. Então, eu não conseguia ir no banheiro. Depois do transplante, eu passei mais ou menos, 3, 4 semanas andando de cadeira de roda. Porque eu não tinha músculo, não por causa da cirurgia. Entendeu? Então, eu perdi muito músculo, mas, graças a Deus, intercorrência, não, isso não é intercorrência. Entendeu? Então, no primeiro dia que eu liberei dieta, eu já estava comendo todo. Porque a doença que o doutor tinha, então, afetava toda essa parte também. O doutor tinha restrições quanto à atividade física, que por conta dessa perda de músculo, foi por conta da doença também. Sim. Tá? Uma parte que eu não me preparei do ponto de vista de fisioterapia, mas a doença come. A doença come músculo, eu fiquei restrito, então
não pode ter muita prática de atividade física, não pode fazer acidose, não pode cuidar do potássio, não pode isso, não pode comer, a anemia da fadiga. Então, eu era um bolinho de complicação, assim, tudo condensado a complicação, entendeu? Então, o pós-operatório foi o que tinha que ser para aquele caso clínico. Específico. Mas eu não classifiquei como limitante. Eu acho que no pós-operatório eu já senti a melhora clínica, entendeu? Apesar de estar muito baqueado, já dava para sentir o bicho filtrando lá. Foi... Tudo se ajeitando para que ficasse bem e tivesse de volta. E com a graça de Deus eu não tive muito sintoma. Apesar de ter tudo isso, eu não tive muito sintoma. Olha só, que interessante. E, doutor Luiz, o doutor poderia explicar então sobre esse processo de transplante de órgãos? O doutor é da comissão de transplante de órgãos do São Lucas Hospital Center, da doação de órgãos, isso. Aqui nós somos, o hospital ele faz a captação, isso? Perfeito. O doutor poderia explicar um pouco mais sobre esse processo? A primeira coisa é que existem duas formas de doação, né? A primeira é a do doador vivo, que não foi o caso do Marcelo, o irmão, e tinha a esposa também compatível, então a depender de órgãos, principalmente o rim, né? Como temos dois, se a pessoa sadia com 2 rins quiser optar por fazer a doação, não haveria problema. Às vezes é muito difícil ter uma histocompatibilidade. Porque o que é isso, a compatibilidade que ele fala, os exames que o irmão dele teve que fazer. É muito mais fácil a consanguinidade por forma da parte imune do próprio corpo, né? Então, no caso de doador vivo, ele teve o tempo de se preparar e tudo mais, internar naquela data prevista, apesar de a doença já estar numa forma mais, digamos assim, avançada, por isso que ele falou que já estava com perda de massa muscular e tudo mais. A carga de medicações para evitar uma rejeição é menor, no caso de quanto maior compatibilidade, menos remédio você vai tomar no pós-operatório, né? E durante a vida. No contexto geral, a maioria das vezes a dose é maior nos primeiros meses, isso vai sendo tateado conforme o corpo se adapta com o novo órgão. Então esse é o primeiro passo, o doador vivo, que foi o caso do Marcelo. Aí temos o cadáver, do doador cadáver, né? Pela legislação, toda vez que a gente conclui o protocolo de morte encefálica, é óbito. O coração está batendo, o rim está filtrando, mas o protocolo ele é extremamente rígido, né? Ele não nos deixa viés, dá dúvida quanto a isso. Tanto é que o protocolo é feito no contexto geral por 3 médicos. Tá? Então, para não ter o viés aquele médico ou aquela coisa. Então, ele é confirmatório. Nós temos, para te falar, 4 etapas, né? Quando nós temos a suspeita de morte encefálica por qual que seja a causa, uma neoplasia, hipoxemia, que é a falta de oxigênio, que leva a lesão cerebral que não seja compatível com a vida, é obrigatório que a gente abra o protocolo, mesmo que seja um paciente que não seja potencial doador. Vamos entender o potencial doador? Uma doença autoimune grave, uma neoplasia avançada, essa neoplasia afetou o cérebro e evoluiu para a morte encefálica. Então, tem essas questões, essas nuances que a gente não é o doador. Porém, é obrigatório nós prosseguirmos o protocolo. Então, temos, sintetizando, 4 fases. A primeira da abertura, que são os testes clínicos que nós fazemos. Claro, a suspeita tem que ter um exame de imagem que seja compatível, né? O paciente, por que ele está essa suspeita de morte encefálica? De praxe, o principal exame que acabamos fazendo é uma tomografia. Essa tomografia do crânio, ela tem que ter sinais diretos que esse cérebro provavelmente não esteja mais em funcionamento, né? Mesmo que o paciente não respire mais, só o aparelho e tudo mais, e a tomografia não seja compatível, né? Existem formas de que mimetizam o coma, né? Então, o paciente não pode ter sedado, ele não pode ter distúrbio metabólico grave, ele tem que ter essa tomografia, principalmente, compatível com morte cefálica, e nós pedimos uma série de exames que são ditados, são protocolados pela Central Transplante Estadual. Então, quando a gente tem essa dúvida, a intenção não, quando há essa, pode-se falar a dúvida de que o paciente possa estar em morte encefálica,
nós fazemos um contato com a Central de Transplantes Estadual, e nós sinalizamos que o paciente que é potencial morte encefálica para depois definirmos se ele vai ser doador ou não. Esse é o primeiro passo. Ele tem exame compatível, não tem um distúrbio metabólico ou sedação ou algo que mimetize o coma. Quais são os próximos passos? Tem uma sequência bem extensa de exames que fazemos de sangue, né, para descartar qualquer causa que possa mimetizar o coma. Fizemos esses exames. Esses exames não são compatíveis com a causa de coma. Aí nós abrimos o protocolo. O protocolo, primeiro, ele é feito por médicos que são capacitados, né? Então, precisa de um tempo de experiência, o curso que é fornecido pela Central de Transplantes, ou você pode ter experiência em terapia intensiva e ter já acompanhado 10 protocolos completos, documentados. Então, a partir do 10º, o colega já pode, que seja comprovado pela Central de Transplantes, ele já pode ser credenciado, mas ele só é credenciado a partir que a Central de Transplantes o credencie. Não pode, eu acompanhei, mas não fui credenciado, não documentei isso, não informei a Central. Então, é bem rígido. Quando as pessoas falam assim, se há dúvida, não existe dúvida. Então, esse é o primeiro passo. Nós podemos fazer o eletroencefalograma continuado ali, atividade elétrica cerebral, se não há atividade elétrica cerebral, também é um exame compatível. Podemos fazer também da arteriografia, né, que hoje acaba sendo mais utilizado. Como é a arteriografia? Ela é feita por um neurocirurgião intervencionista ou cirurgião vascular, ver que são várias equipes, né, envolvidas, porque em nenhum instante pode haver o viés da dúvida. Porque pode ser que façamos os testes clínicos, teste de apneia, e na hora do teste de imagem final confirmatório tem fluxo sanguíneo cerebral. Essa pessoa não está em morte encefálica. Ela está em estado vegetativo persistente, mas não está em morte encefálica. Nesse caso, desde o primeiro protocolo, do início do protocolo, vocês já comunicam sobre essa possibilidade da doação de órgãos? Ou em que momento esse assunto é levado para os familiares, doutor? Vamos lá. Não, nós não podemos tendenciá-los. Isso tem que ser uma forma espontânea. Eventualmente, durante a vida, há pessoas que já falam assim, não, se for morte encefálica, eu quero que o meu familiar seja doador. Ele já queria que fosse. Mas não é o momento da abordagem. Sempre que isso é colocado em pauta, nós falamos, vai chegar um momento para a gente conversar sobre isso. Porque no momento ele não está morto. Até que se prove o contrário, ele não está morto. Né? Não podemos induzir, até porque a gente detém o conhecimento, a gente não pode induzir a esse momento. Então, e tem pessoas que já falam no primeiro momento também que não vai ser, caso seja. E é variável, conforme é um momento de fragilidade familiar, emocional, então não é o momento da gente falar. Por isso que é tão importante a gente realizar o acolhimento e explicar todo o processo. Né? Isso passa maior segurança para a família também. Então, a nossa equipe possui o enfermeiro que é da equipe, possui o psicólogo, tem assistente social, e a gente vai fazendo esse acolhimento e explicando conforme o andamento do protocolo. Né? E doutor Marcelo, o doutor é médico também, anestesiologista, e o doutor tem esse olhar também médico para a situação. Como foi para você durante o processo da doença e também na hora de saber que precisava de fato do transplante, conduzir esses dois pontos de vista, tanto o paciente quanto o médico nesse caso? A sensação é uma mistura de ansiedade com impotência. Porque como na anestesia a gente resolve, então a gente é muito proativo, a gente resolve muito, decide muita coisa. E lá eu não podia decidir. Eu tinha que esperar os exames do meu irmão ficar pronto, eu tinha que esperar meus exames ficarem prontos, eu tinha que esperar o exame da Luciana ficar pronto, tinha que esperar a doença piorar para poder transplantar. Sim. Além da ansiedade. O índice de complicação e mortalidade em relação ao transplante renal é muito baixo. Então, o sistema, as equipes, o pós-operatório, a UTI já está todo mundo muito amarrado. Então,
Então, é muito, entre aspas, Certo. é muito tranquilo um transplante renal, principalmente doador vivo. Entendeu? Mas gera ansiedade, não tem Do como. mesmo jeito, né? Ainda Quando a gente é mais. paciente, a gente fica ansioso, a gente sabe, a gente fica pensando, meu filho, minha filha, minha esposa, meus pais, entendeu? Meu irmão que está doando, e aí? Ele não estava com medo, mas eu tô. É muito estranho. São vários Sensação de fatores. potência, né? Potência não depende de você, Não depende. entendeu? E tem um outro colega médico, 1000 vezes mais experiente que a gente, entendeu? Disse, não, fica tranquilo, vai ser assim, mas não precisa pedir isso e aquilo. Não, fica tranquilo. Olha só. Então a vontade de intervir existe, entendeu? Porque você quer acelerar, você quer ficar bom, você quer... Mas tudo no seu tempo, tudo no tempo dele. Certo. E doutor, falando agora, então, o doutor recebeu um transplante de rim. Para a gente recapitular, quais são os órgãos que são passíveis de doação? Então, um número exato é difícil de dizer, porque entra tecidos, né, entre eles pele mesmo, ossos, córnea, fígado, rim, pâncreas, intestino. É difícil falar. Pelo menos 10 pessoas são beneficiadas a depender da causa. E por isso a importância da gente explicar para o pessoal de casa, tanto a importância do doador, quanto para quem vai receber também, dele entender todo esse processo e tudo mais. E doutor Marcelo, o doutor então recebeu do seu irmão. Como que foi para a família acompanhar esse momento também e ter esse apoio tanto durante o transplante e agora no pós-operatório, nessa qualidade de vida de novo? Foi um momento de tensão, né? Porque minha mãe veio para cá, meu pai ficou em Maceió, tinha a família da esposa do Rodrigo, tinha a família da minha esposa, estava todo mundo na expectativa. Então, foi um momento tenso. Meu pai e minha mãe, os dois filhos sendo operados ao mesmo tempo. Imagina. Inimaginável, né? Entendeu? Eu entrei, depois o Rodrigo entrou, demorou mais a me preparar, mas o Rodrigo começou primeiro. E minha esposa estava lá no hospital com a minha cunhada e ficava estava informando, né? Atualizando todo mundo. A central de informações. Então é um momento de tensão. Muita ansiedade, muita expectativa, depois muita alegria. Um apoio de todo mundo é importante nesse momento, né? Sim, muito importante. E eu gostaria que o doutor explicasse também pra gente, então o doutor teve uma mudança da sua vida de antes do transplante e depois, né? Por conta até questão do física mesmo. O que isso mudou para você como médico, doutor? Ter passado por esse momento. Ressignifica muita coisa. Você olha o paciente, não que a gente não estude, não que a gente não tenha habilidade, mas quando a gente passa, muda. Entendeu? Muda para o paciente, eu faço anestesia, eu trato dor crônica e a gente olha todo o sistema, toda a cadeia, o sofrimento do paciente para a gente é diferente. Então, a gente tem, não sei se a palavra é empatia, não sei se é solidariedade, não sei, mas muda muita coisa dentro. É um momento muito importante, é um marco de fato na sua vida, na sua história. Sem dúvida nenhuma. E como o doutor disse antes, é uma generosidade, um gesto de amor que o teu irmão teve por você e que muitas famílias têm por outras, né? Como o doutor disse, pode ser que tenha 10 vidas mudadas a partir de uma doação, então é um impacto muito grande se a gente for falar, né, doutor, dessa mudança de fato e que acontece, porém, entretanto, ainda existe um certo receio das pessoas quanto a esse assunto, né, doutor? Essa barreira, talvez, de conhecimento mesmo, de entender da importância e o que é feito, o que é a doação de órgãos, né? Exatamente. Eu acho que a barreira maior é o conhecimento, né? Quanto mais divulgado, quanto mais ampliado essa forma de conhecimento dos dados, é uma coisa extremamente séria, né? Não há viés, eu repito novamente, não há viés de dúvida quando nós concluímos o protocolo extremamente rígido para não ter nenhuma aresta a não ser a parada. Então, conforme o conhecimento é divulgado, hoje com a rede social, o hospital faz a sua parte, né? Desde o início escolher uma data, não é comemorativa, é uma data de significação, conscientização mesmo. E de significado, né? E ampliamente divulgar
isso para a população. Né? Tão importante, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Quando a gente vai precisar também, né, doutor? O doutor Marcelo descobriu lá em 2011 que sabia que um dia ia passar por isso. Né? E muitas pessoas não têm esse tempo para se preparar. Né? Às vezes o caso de uma insuficiência hepática fulminante, a pessoa tem que transplantar em dias, horas. Então, caso por N causas, né? As doenças cardíacas geralmente são progressivas, né? Mas algumas outras não, são mais súbitas, então a gente precisa fazer esse protocolo essa fila tem as suas prioridades, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, por isso é muito importante a gente conscientizar a população, faz parte da nossa profissão, né? Como jornalista, como médico, a central de mídia. É importante conscientização para poder ajudar o próximo. Nosso motivo, a gente levanta todo dia para ajudar o próximo. Sim. Todo mundo na sua forma. Né? A nossa forma, se pode ser essa, a gente vai com certeza batalhar constantemente. Então vale reforçar que setembro é o mês, Setembro Verde é o mês de conscientização, então, das doações de órgãos, então é importante a gente comunicar para o pessoal de casa a importância disso. E eu gostaria, então, para a gente encerrar a nossa conversa, acredito que deu para a gente entender um pouco mais, tanto da história do doutor como receptor, quanto para a parte técnica de como funciona de fato, mas eu gostaria que vocês deixassem, então, esse reforço. O primeiro passo é deixar isso bem claro para a família, né? Esse desejo de ser doador é o principal passo. Em alguns casos, em alguns países, né, isso já é legislação. Todo mundo é doador até que se prove o contrário, não é o nosso caso. Então, o mais importante é deixar bem claro para a família, até para os amigos, né, que esse desejo de ser doador. Porque através disso, esse é um gesto solidário extremo, né, que você vai partir pelo menos dessa vida terrena, né, e poder contribuir ajudando outras pessoas, e ajudando a qualidade de vida extrema. Né? Então, é importante a gente ter essa data para a gente significar, para a gente explorar e informar, né? Então, setembro foi escolhido, e, obviamente, ninguém quer passar por isso, mas se um dia for necessário, a gente poder ajudar 10 pessoas aleatórias, ter qualidade de vida, poder ter sua vida próximo, pelo menos, da normalidade, é muito importante. Então, o recado que a gente pode dar é que deixar esse desejo explícito para a família e para os familiares e para os amigos. O doutor teve sua vida mudada, graças ao seu irmão também, mas eu gostaria que o doutor também, como médico, pudesse dar uma palavra para o pessoal de casa e falar o quanto a sua vida mudou por conta desse gesto, doutor. Sem dúvida, a qualidade de vida muda bastante, entendeu? E só quem passou por momentos de restrição e limitação sabem dimensionar, entendeu? Então, você que está em casa, que pensa em doar, que pensa em registrar a sua vontade, saiba que você está mudando vidas, tá? E garanto para vocês que não só dos 10 receptores. Vidas, no plural. Dos 10 receptores, porque cada vida envolve uma família. Então, mudou a vida da minha esposa, mudou a vida dos meus filhos, mudou a vida dos meus pais, porque não teve de volta. Então, é uma coisa assim inimaginável, imensurável, e com palavras, poucas pessoas poderão dimensionar isso daí com palavras. É um gesto realmente comovente, que mexe com o sentimento da gente imaginar que a vida pôde ter uma vida de novo graças a esse gesto. Eu gostaria de agradecer a presença dos doutores no São Lucas 24 Horas. É uma honra tê-los aqui conosco. Fica o convite para vir mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. E reforçar também nas redes sociais do hospital, o pessoal de casa tem informação sobre esse assunto, e qualquer dúvida também pode entrar em contato para entender um pouco mais sobre o assunto, né, doutores? Perfeito. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!